Milionário é salvo por um ex-soldado vivendo nas ruas. Um símbolo encontrado revela uma conexão inesperada. Segredos do passado ameaçam arruinar suas vidas e reputações. Um homem traído pelo sistema desafia uma rede poderosa. A chuva castigava as ruas de São Paulo, enquanto Ricardo Mendes deixava o evento beneficente no Teatro Municipal. O empresário de 45 anos ajeitou o guarda-chuva, observando as gotas que ricocheteavam no asfalto sob a luz amarelada dos postes. Seus pensamentos ainda estavam nas doações substanciais que havia feito para projetos sociais da cidade, uma forma de retribuir o sucesso que sua empresa de tecnologia havia alcançado nos últimos anos. Decidiu fazer o curto trajeto a pé, até seu carro, estacionado algumas quadras adiante. O centro da cidade estava praticamente deserto àquela hora, com apenas alguns poucos transeuntes apressados buscando abrigo da tempestade. Ricardo sempre apreciou esses momentos de solidão, quando podia refletir sobre suas conquistas e planejar seus próximos passos. Enquanto caminhava, uma movimentação suspeita chamou sua atenção. 3 homens emergiram das sombras de um beco, bloqueando seu caminho. Seus rostos estavam parcialmente cobertos e suas intenções não pareciam amigáveis. Ricardo sentiu o coração acelerar, mas manteve a compostura. Anos de negociações difíceis haviam lhe ensinado a importância de permanecer calmo sob pressão. "Boa noite, senhores", disse ele, tentando passar pelo grupo. Um dos homens, o tio mais alto, deu um passo à frente. Ricardo Mendes pronunciou o nome como se fosse uma sentença. "Você deveria ter ficado fora disso." Antes que Ricardo pudesse responder, os homens avançaram. O empresário recuou, mas encontrou apenas a parede fria do beco atrás de si. O guarda-chuva escorregou de suas mãos, caindo em uma poça d'água. Naquele momento, quando tudo parecia perdido, uma figura surgiu nas sombras. O movimento foi tão rápido que Ricardo mal conseguiu processar o que aconteceu. Em questão de segundos, os 3 agressores estavam no chão, dominados por um homem que parecia ter emergido do próprio temporal. Suas roupas estavam desgastadas. Seu cabelo grisalho estava encharcado, mas seus movimentos demonstravam uma precisão militar que contrastava com sua aparência de morador de rua. Os agressores, percebendo que haviam perdido a vantagem, fugiram rapidamente, deixando Ricardo sozinho com seu misterioso salvador. O empresário recuperou o fôlego, observando o homem que permanecia em posição de alerta, como se esperasse um contra-ataque. Eu não sei como agradecer", Ricardo conseguiu dizer, ainda processando o que havia acontecido. "Meu nome é Ricardo Mendes." O homem hesitou por um momento antes de responder. "Miguel", disse simplesmente, sua voz rouca evidenciando que não estava acostumado a conversar. Ricardo observou melhor seu salvador. Apesar das roupas surradas e da barba por fazer, havia algo em seus olhos, um brilho de inteligência e dignidade que não combinava com sua atual condição. O empresário tomou uma decisão instantânea, guiado tanto pela gratidão quanto pela curiosidade. "Miguel, você precisa de um lugar para se abrigar dessa chuva? Conheço um hotel aqui perto onde você poderia passar a noite." Miguel franziu a testa, claramente desconfortável com a oferta. "Não preciso de caridade, senhor." "Não é caridade", Ricardo insistiu. "É um agradecimento. Você acabou de me salvar de algo que poderia ter sido muito pior. Deixe-me retribuir de alguma forma." Após um longo momento de silêncio, interrompido apenas pelo barulho da chuva, Miguel assentiu levemente. Ricardo percebeu que aquele gesto simples parecia custar-lhe um grande esforço. Como se aceitar ajuda fosse mais difícil do que enfrentar 3 homens em um beco escuro. Enquanto caminhavam em direção ao hotel, Ricardo não podia deixar de pensar nas circunstâncias surreais daquele encontro. Como um homem com tal habilidade e treinamento havia acabado nas ruas? O que o levara a essa situação? E por que Ricardo havia sido atacado em primeiro lugar? O empresário não sabia, mas aquela noite chuvosa marcaria o início de uma jornada que mudaria para sempre sua vida e a de seu misterioso salvador. Enquanto a tempestade continuava a castigar a cidade, os 2 homens, vindos de mundos completamente diferentes, começavam a tecer os primeiros fios de uma história que revelaria segredos há muito enterrados e verdades
dolorosamente guardadas. O Hotel Continental, no coração de São Paulo, não estava acostumado a receber hóspedes como Miguel. Os funcionários lançaram olhares discretamente desconfiados quando Ricardo registrou o quarto, mas o empresário ignorou as expressões surpresas. Após garantir que Miguel estava instalado, Ricardo entregou-lhe seu cartão. Descanse esta noite. Amanhã, se você quiser, podemos conversar melhor. Tenho uma proposta para fazer. Miguel aceitou o cartão em silêncio, seus olhos alertas, estudando cada detalhe do corredor, cada saída possível, um comportamento que não passou despercebido por Ricardo. Havia algo metódico, quase automático, em sua forma de avaliar o ambiente. Na manhã seguinte, Ricardo mal havia chegado em seu escritório quando sua secretária anunciou a chegada de Miguel. O homem estava limpo e barbeado, usando as mesmas roupas da noite anterior, mas agora secas e passadas. A transformação era notável, mas o que mais chamava a atenção era sua postura, ereta, disciplinada, reminiscente de um militar em posição de descanso. Agradeço a hospitalidade, Miguel começou, mas não posso aceitar mais ajuda. Ricardo gesticulou para que ele se sentasse. Antes de recusar, gostaria que me ouvisse. Tenho uma cobertura vaga no prédio onde moro. É um apartamento de funcionários que está desocupado há meses. Você poderia ficar lá enquanto se reorganiza. Miguel permaneceu em silêncio, seu rosto uma máscara impenetrável. Ricardo continuou. Em troca, gostaria de contratá-lo como consultor de segurança. Depois do que aconteceu ontem, percebi que preciso reavaliar minha proteção pessoal. O senhor não sabe nada sobre mim, Miguel respondeu, um tom de advertência em sua voz. Sei que você tem treinamento militar. Sua forma de movimento, sua técnica, isso não se aprende nas ruas. Ricardo inclinou-se para a frente. E sei que você escolheu me ajudar quando poderia ter simplesmente ignorado a situação. Um músculo se contraiu no rosto de Miguel. Há coisas no meu passado, situações que é melhor o senhor não conhecer. Todos temos um passado, Miguel. O que me interessa é o presente e como podemos seguir adiante. A conversa foi interrompida pela chegada de Sofia, a filha de 28 anos de Ricardo. Ela entrou no escritório com sua habitual energia, mas parou ao ver Miguel. Seus olhos se arregalaram levemente e Ricardo notou uma tensão súbita no ambiente. Desculpe, pai. Não sabia que estava em reunião, ela disse, seus olhos ainda fixos em Miguel, que havia se levantado no momento em que ela entrou. Sofia, este é Miguel. Ele me ajudou ontem à noite com uma situação complicada. Ricardo fez as apresentações, observando atentamente a reação de ambos. Prazer, Sofia respondeu automaticamente, mas havia algo em seu tom que Ricardo não conseguiu decifrar. Vim apenas deixar os documentos que você pediu sobre as novas parcerias. Ela colocou uma pasta sobre a mesa e saiu rapidamente, deixando um silêncio pesado no escritório. Miguel parecia ainda mais tenso do que antes. Sua filha trabalha com você? Perguntou sua voz controlada. Sim, ela coordena nossos projetos sociais. Sofia tem um forte senso de justiça, às vezes até demais. Ricardo sorriu com orgulho. Ela está sempre me pressionando para garantir que a empresa mantenha práticas éticas em todos os níveis. Miguel assentiu lentamente, como se processando a informação. Após um momento de reflexão, ele finalmente respondeu à proposta anterior. Aceito sua oferta, Sr. Mendes, mas com uma condição. Se em algum momento o senhor sentir que minha presença traz mais riscos do que benefícios, quero que me diga imediatamente. Ricardo estendeu a mão selando o acordo. Combinado. E por favor, me chame de Ricardo. Enquanto acertavam os detalhes do arranjo, Ricardo não podia deixar de pensar na reação de sua filha. Sofia sempre foi perspicaz, capaz de ler pessoas, com uma precisão quase assustadora. Sua reação ao ver Miguel sugeria que ela havia percebido algo que ele ainda não conseguia ver. O que Ricardo não sabia era que aquele acordo aparentemente simples seria apenas o primeiro passo em uma jornada que revelaria conexões surpreendentes entre passado e presente, testando lealdades e forçando todos os envolvidos a confrontar verdades há muito tempo enterradas. Enquanto isso, em seu escritório no mesmo prédio, Sofia abria seu notebook,
seus dedos hesitando sobre o teclado, enquanto ela considerava se deveria ou não pesquisar mais sobre o misterioso homem que agora entrava na vida de seu pai. Na manhã seguinte, Ricardo encontrou um envelope marrom sobre sua mesa. Dentro, havia documentos antigos da empresa datados de antes de sua gestão, quando seu pai ainda comandava os negócios. Entre eles, contratos com empresas estrangeiras apresentavam símbolos militares discretos nos cabeçalhos. O mais intrigante era uma série de transferências para empresas aparentemente inexistentes. Carlos, Ricardo chamou seu diretor financeiro pelo interfone. Pode vir até minha sala? Enquanto esperava, começou a organizar os documentos, notando um padrão nas datas das transferências. Todas coincidiam com períodos de instabilidade em regiões de conflito ao redor do mundo. Seu pai nunca havia mencionado conexões militares, mas agora, olhando para trás, certas decisões começavam a fazer um sentido perturbador. Carlos entrou na sala, ajeitando os óculos nervosamente. Sobre aqueles documentos, Ricardo, eu mesmo fiquei surpreso quando os encontrei no arquivo, morto. Por que esses contratos nunca foram mencionados antes? Seu pai, ele tinha uma forma particular de conduzir os negócios. Algumas parcerias eram mantidas em sigilo por questões estratégicas. Ricardo franziu a testa. Questões estratégicas ou questões legais, Carlos? Antes que o diretor financeiro pudesse responder, Sofia irrompeu na sala. Seu rosto uma máscara de preocupação. Pai, precisamos conversar, é sobre Miguel. Carlos aproveitou a interrupção para se retirar discretamente, deixando pai e filha a sós. Sofia fechou a porta e se sentou, seu tablet nas mãos. O que você descobriu? Ricardo perguntou, reconhecendo a expressão determinada de sua filha. Miguel não é apenas um ex-militar. Ele foi parte de uma operação especial em 2015, a Operação Guardião, uma missão que deu terrivelmente errado. Ricardo sentiu um peso no estômago. Continue. Ele era um soldado condecorado, pai, mas foi acusado de traição durante a missão. A acusação dizia que ele havia vendido informações que comprometeram a operação. Sofia fez uma pausa, seus olhos encontrando os documentos na mesa do pai. E sabe qual é a parte mais interessante? Uma das empresas mencionadas nos relatórios da operação tem o mesmo nome que aparece nesses contratos antigos. Ricardo olhou novamente para os papéis em sua mesa, uma nova compreensão surgindo. Você está sugerindo que nossa empresa estava envolvida? Não diretamente, Sofia respondeu. Mas os contratos que você está investigando, eles fazem parte de uma rede maior. Uma rede que conecta empresas privadas a operações militares questionáveis. Por isso você estava tão desconfiada dele, Ricardo murmurou. Pai, você precisa entender. Miguel pode não ser quem pensamos. E agora ele tem acesso total à nossa segurança. Ricardo se levantou, caminhando até a janela. Lá embaixo podia ver Miguel conversando com a equipe de segurança, seu porte militar evidente mesmo à distância. Você já confrontou ele sobre isso? Sofia negou com a cabeça. Ainda não, mas há mais. Encontrei registros de transferências recentes, similares àquelas dos contratos antigos. Alguém dentro da empresa ainda mantém essas conexões ativas. Carlos, Ricardo murmurou. Ele encontrou esses documentos muito convenientemente. Exatamente. E agora, com Miguel aqui? Sofia deixou a frase no ar. Ricardo voltou-se para a filha. O que você sugere? Precisamos descobrir a verdade sobre Miguel. Mas mais que isso, precisamos entender como nossa empresa se envolveu nisso tudo. Pode haver consequências sérias se essas conexões vierem à tona. Naquele momento, a secretária anunciou pelo interfone que Miguel solicitava uma reunião urgente. Ricardo e Sofia trocaram olhares tensos. Deixe-o entrar, Ricardo decidiu, enquanto Sofia guardava rapidamente seu tablet. Miguel entrou na sala, seus olhos registrando rapidamente a presença de Sofia e os documentos sobre a mesa. Sua postura estava ainda mais rígida que o normal. Sr. Mendes, durante minha avaliação de segurança, encontrei algo que precisa ver imediatamente. Ele hesitou, olhando para Sofia. Em particular, se possível. Sofia se levantou, mas antes de sair, lançou um olhar significativo para o pai.
Na porta, ela parou brevemente. Miguel, ela chamou. Você conhece algo chamado Operação Guardião? O rosto de Miguel permaneceu impassível, mas seus olhos traíram um lampejo de reconhecimento. Alguns fantasmas, ele respondeu calmamente. É melhor deixar descansando, senhorita Mendes. Após a saída de Sofia, Miguel se aproximou da mesa de Ricardo, seus olhos fixos nos documentos expostos. Vejo que os fantasmas já começaram a despertar, ele murmurou, mais para si mesmo do que para Ricardo. O silêncio no escritório de Ricardo era denso, enquanto Miguel observava os documentos sobre a mesa. Seus dedos roçaram levemente o papel amarelado, traçando os símbolos militares impressos no cabeçalho. O senhor deve estar se perguntando, por que um soldado condecorado acabou nas ruas? Miguel finalmente falou, sua voz carregando o peso de memórias dolorosas. Ricardo inclinou-se para frente em sua cadeira. Estou mais interessado em saber por que minha empresa aparece em documentos relacionados à sua última missão. Operação Guardião. Miguel pronunciou as palavras como se fossem amargas. Uma missão que deveria ser simples. Proteger um comboio humanitário. Pelo menos era o que nos disseram. Mas não era. Miguel balançou a cabeça. O comboio carregava mais do que suprimentos médicos. Havia documentos, contratos, provas de uma rede de corrupção que conectava empresas privadas a operações militares questionáveis. Ele fez uma pausa. Quando descobri a verdade, tentei alertar meu superior, o coronel Xavier. Foi meu primeiro erro. Ricardo pegou um dos contratos. E qual foi o segundo? Confiar no sistema. Acreditei que, seguindo os canais oficiais, a verdade viria à tona. Em vez disso, fui acusado de traição. Xavier garantiu que todas as evidências apontassem para mim. Por que está me contando isso agora? Miguel tirou do bolso um pendrive. Porque encontrei isso durante minha avaliação de segurança. São registros de transferências recentes, usando os mesmos padrões dos contratos antigos. Sua empresa ainda está conectada a essa rede, Sr. Mendes, mesmo que o senhor não saiba. Ricardo aceitou o pendrive com hesitação. Carlos, ele deve estar envolvido. Encontrou esses documentos antigos de forma muito conveniente. Não apenas ele, Miguel respondeu. Sua filha, ela está investigando essas conexões, não está? Por isso sua desconfiança quando me viu. Ricardo assentiu lentamente, as peças começando a se encaixar. Sofia coordena nossos projetos sociais, mas nos últimos meses ela tem se envolvido cada vez mais com um grupo de ativistas. Eles investigam empresas suspeitas de práticas antiéticas. Ela está em perigo, Miguel declarou categoricamente. Se estiver próxima de expor essas conexões, eles não hesitarão em silenciá-la. Naquele momento, como se invocada pela conversa, Sofia entrou novamente na sala. Seu rosto estava pálido e ela segurava seu celular com força. Pai, acabei de receber uma informação. Aqueles contratos antigos, há mais deles, muito mais, e tem algo que vocês precisam ver. Ela conectou seu tablet ao monitor da sala, exibindo uma série de documentos digitalizados. Estes são registros de uma empresa chamada Global Shield Solutions, superficialmente uma consultoria de segurança internacional. Na realidade, uma fachada para operações muito mais obscuras. Miguel se aproximou do monitor, seus olhos fixos nas imagens. Conheço essa empresa. Eles forneciam consultoria para nossa unidade durante a Operação Guardião. Exato, Sofia confirmou. E sabe quem é um dos principais acionistas? Carlos Vieira. Ricardo sentiu o sangue gelar. Meu diretor financeiro? Desde antes de você assumir a empresa, pai, ele manteve essa conexão escondida através de uma rede de empresas fantasma. Os contratos que ele descobriu foram apenas a ponta do iceberg. Miguel franziu a testa. Como você conseguiu essas informações? Sofia hesitou por um momento. Trabalho com um grupo de investigação independente. Estamos rastreando conexões entre empresas privadas e operações militares irregulares há meses. O grupo Verdade Exposta, Miguel completou, surpreendendo Sofia. Já ouvi falar do trabalho de vocês. Como minha filha, Miguel revelou, sua voz suavizando.
Ana, ela trabalha com vocês. O choque no rosto de Sofia era evidente. Ana é sua filha? Ela nunca mencionou. Nos distanciamos depois do incidente. Ela acreditou na versão oficial sobre minha suposta traição. Não a culpo. Ricardo observava a interação, percebendo as camadas de conexões que se revelavam. Então sua própria filha está investigando a rede que destruiu sua vida sem saber da sua inocência? Antes que Miguel pudesse responder, o celular de Sofia tocou novamente. Sua expressão mudou ao ler a mensagem. Ana, ela descobriu algo grande. Marcou um encontro para hoje à noite no Parque do Ibirapuera. Disse que é urgente. Miguel se levantou abruptamente. É uma armadilha. Eles devem ter descoberto a conexão entre vocês. Como pode ter certeza? Sofia questionou. Porque foi assim que me pegaram. Um encontro urgente, informações cruciais. Quando cheguei ao local, encontrei apenas inimigos esperando. Ricardo pegou seu telefone. Vou avisar a segurança. Não, Miguel o interrompeu. Se há um traidor na empresa, precisamos agir discretamente. Senhorita Mendes, responda normalmente à mensagem. Confirme o encontro. Mas você não irá sozinha. Sofia olhou para Miguel, anos de desconfiança, lutando contra a urgência do momento. Finalmente ela assentiu. Se Ana realmente está em perigo, precisamos ajudá-la. Mas como podemos ter certeza de que você não está envolvido nisso tudo? Miguel tirou a medalha militar do bolso, entregando-a a Sofia. Porque essa medalha foi um presente dela, antes de tudo desmoronar. É a única coisa que guardei do meu passado. Se estou mentindo, pode ficar com ela. Ricardo observou a troca, sentindo o peso das decisões que precisavam tomar. A noite se aproximava, e com ela a promessa de revelações que poderiam mudar todas as suas vidas. O sol se punha sobre o Parque do Ibirapuera, pintando o céu de São Paulo em tons de laranja e vermelho. Sofia caminhava pelo caminho próximo, ao lago, aparentemente sozinha, mas Miguel e Ricardo mantinham distância estratégica, observando cada movimento. Tem certeza que ela ficará segura? Ricardo sussurrou pelo comunicador que Miguel havia providenciado. Mantenha a posição, Miguel respondeu, seus olhos escaneando constantemente o ambiente. Qualquer movimentação suspeita, tiramos ela. Daqui imediatamente. Sofia chegou ao ponto de encontro marcado, um banco próximo à marquise. Seu coração batia acelerado, mas ela mantinha a compostura externa que aprendera, observando seu pai em negociações tensas. Checou seu celular. 18h45, 15 minutos antes do horário combinado. Do outro lado do parque, uma figura familiar emergiu das sombras das árvores. Ana, a filha de Miguel, aproximava-se cautelosamente. Sofia sentiu um aperto no peito ao notar a semelhança entre pai e filha, a mesma postura alerta, o mesmo olhar penetrante. Sofia, Ana cumprimentou sentando-se ao seu lado. Desculpe a urgência, mas precisava te mostrar isso pessoalmente. Ela abriu sua mochila, retirando uma pasta. Encontrei registros de uma reunião que acontecerá em 3 dias. Todos os principais envolvidos estarão presentes, incluindo seu diretor financeiro. É Carlos? Sofia murmurou. O que mais descobriu? A Global Shield não é apenas uma empresa de fachada. Eles têm conexões com... Ana parou abruptamente, seus olhos se arregalando ao notar algo além do ombro de Sofia. Miguel também percebeu. Movimento suspeito no setor 3. Ele alertou pelo comunicador. Ricardo, fique em posição. 3 homens se aproximavam casualmente, vindos de direções diferentes. Para um observador comum, pareceriam apenas pessoas aproveitando o parque. Mas Miguel reconheceu o padrão de aproximação coordenada. Sofia, Ana sussurrou urgentemente. Precisamos sair daqui. Agora. Antes que pudessem se mover, um quarto homem apareceu, alto, de cabelos grisalhos e postura militar impecável. O coronel Xavier em pessoa. Ana, ele sorriu, sua voz suave contrastando com a tensão do momento. Sua dedicação em seguir os passos do seu pai é admirável, mesmo que ele tenha escolhido o lado errado da história. Do que está falando? Ana perguntou confusa. Ah, ela não sabe? E Xavier dirigiu-se a Sofia.
Sobre como seu pai traiu nossa unidade, como vendeu informações que comprometeram toda a operação. Mentira! A voz de Miguel trovejou através do parque enquanto ele emergia de seu esconderijo. Ana, ele está mentindo. Sempre esteve. O choque no rosto de Ana ao ver seu pai era palpável. Anos de ressentimento e dúvida se misturavam com a confusão do momento presente. Pai? Xavier riu. Que reunião familiar tocante. O traidor, sua filha, investigadora. E os herdeiros do Império Mendes, tudo se conectando perfeitamente. Ricardo também se aproximou, posicionando-se ao lado de Sofia. Chega de jogos, Xavier. Sabemos sobre os contratos, sobre a Global Shield, sobre tudo. Sabem, Xavier ergueu uma sobrancelha. Então sabem que seu pai Ricardo era um dos nossos principais parceiros? Que a fortuna da sua família foi construída sobre operações que você nem imagina? Sofia segurou a mão do pai, sentindo-o tenso. Isso não importa agora. O que importa é o presente. E como vamos consertar os erros do passado? Nobre sentimento, Xavier comentou, mas ingênuo. Algumas coisas não podem ser consertadas. Algumas verdades precisam permanecer enterradas. Miguel deu um passo à frente, colocando-se entre Xavier e o grupo. Como a verdade sobre quem realmente traiu a operação? Sobre como você vendeu informações e me usou como bode expiatório? Ana olhava entre seu pai e Xavier, anos de dúvidas começando a se dissipar. Os documentos que encontrei, as datas, não batiam com a história oficial. A acusação contra meu pai foi fabricada. Xavier suspirou teatralmente. Impressionante como vocês juntaram as peças. Mas sabem o que é mais impressionante? Como pessoas inteligentes podem ser tão previsíveis. Ele fez um gesto sutil e seus homens começaram a se aproximar. Miguel assumiu posição defensiva, seus anos de treinamento aflorando instintivamente. Ana, Sofia, saiam daqui, ele ordenou. Ricardo, leve elas para um lugar seguro. Pai, não, Ana protestou. Não vou te abandonar de novo. O momento foi interrompido pelo som de sirenes, aproximando-se. Xavier franziu a testa, claramente contrariado. Acionei a polícia assim que chegamos, Ricardo revelou, e enviei cópias de todos os documentos para diversos jornalistas. Se algo acontecer conosco, a verdade virá à tona. Xavier estudou o grupo por um longo momento, avaliando suas opções. As sirenes ficavam mais altas a cada segundo. Esta conversa não acabou, ele advertiu, antes de fazer outro gesto para seus homens recuarem. Enquanto Xavier e seus homens desapareciam na escuridão crescente do parque, Ana se aproximou hesitante de seu pai. Lágrimas brilhavam em seus olhos. Pai, me perdoa. Deveria ter acreditado em você. Miguel abraçou a filha, anos de dor e saudade se dissolvendo naquele momento. Sofia observava a cena, segurando a medalha militar que Miguel lhe havia confiado mais cedo. Aqui, ela estendeu a medalha para Ana. Acho que isso pertence a vocês. As sirenes agora ecoavam pela entrada do parque. Ricardo olhou para o grupo, consciente de que aquela noite era apenas o começo de uma longa jornada em busca da verdade e da justiça. Na cobertura de Ricardo, o grupo se reuniu para processar os eventos da noite. Ana sentava-se próxima ao pai como se temesse que ele pudesse desaparecer novamente. Miguel ocasionalmente olhava para ela, ainda mal acreditando no reencontro. Precisamos organizar tudo o que sabemos. Sofia começou espalhando documentos sobre a mesa de jantar. Ana, você mencionou uma reunião que acontecerá em 3 dias. Ana assentiu, abrindo seu notebook. É um encontro da diretoria da Global Shield. Carlos estará presente, junto com outros executivos importantes. Eles chamam de reunião de acionistas, mas na verdade é um encontro para coordenar suas operações. Ricardo examinou a lista de participantes. Reconheço alguns nomes aqui. São pessoas que faziam negócios com meu pai. Seu pai sabia? Miguel perguntou gentilmente. Sobre a verdadeira natureza dessas operações? Ricardo passou a mão pelos cabelos grisalhos, um gesto de frustração. Honestamente, não sei, ele sempre foi reservado sobre certos aspectos dos negócios. Dizia que algumas coisas era melhor eu não saber. Pai,
Ana se dirigiu a Miguel, sua voz hesitante. Por que você nunca tentou me procurar, me explicar a verdade? Miguel ficou em silêncio por um momento, pesando suas palavras. No início, tentei, mas você estava tão magoada, tão convencida da minha culpa. Depois, quando fui para as ruas, achei que seria melhor você seguir sua vida sem o peso do meu fracasso. Não foi um fracasso, Sofia interveio. Você escolheu fazer a coisa certa, mesmo sabendo que pagaria um preço alto por isso. Ana pegou a medalha militar que estava sobre a mesa, seus dedos traçando as inscrições. Lembro do dia em que te dei isso. Você tinha acabado de voltar de uma missão, e eu estava tão orgulhosa. Ainda pode estar, Ricardo afirmou. Seu pai é um homem de princípios, algo raro nos dias de hoje. O momento foi interrompido pelo celular de Sofia. Era uma mensagem de um de seus contatos no grupo de investigação. Precisam ver isso, ela disse, conectando seu celular à TV da sala. São e-mails trocados entre Carlos e Xavier nos últimos meses. Eles estavam planejando algo grande. As mensagens revelavam uma operação complexa. A Global Shield estava se preparando para expandir suas atividades, usando empresas legítimas como fachada para operações questionáveis. Eles mencionam um projeto Fênix, Ana apontou, mas não há detalhes específicos. Miguel se aproximou. Da tela, seus olhos estreitos. Esse nome era um código que usávamos durante a Operação Guardião. Significava uma reestruturação completa, eliminar todas as evidências e recomeçar do zero. Então, eles pretendem apagar seus rastros, Ricardo concluiu. Inclusive, os contratos que conectam minha empresa a eles. Não apenas isso, Sofia acrescentou. Olhem a data planejada para iniciar o projeto Fênix. É o dia seguinte à reunião de acionistas. Precisamos impedi-los, Ana declarou, sua voz firme. Mas como? Miguel se levantou, caminhando até a janela. A cidade brilhava sob o céu noturno, milhares de luzes lembrando estrelas terrenas. A reunião é nossa chance. Se conseguirmos provas concretas das atividades deles, não terão como escapar. Seria arriscado, Ricardo ponderou. A segurança deve ser intensa. Tenho uma ideia, Sofia disse, um brilho determinado em seus olhos. Carlos não sabe que descobrimos seu envolvimento. Ele ainda pensa que tem sua confiança, pai. Ricardo entendeu imediatamente. Quer que eu compareça à reunião? Não apenas isso. Quero que solicite uma apresentação completa do projeto Fênix. Como principal acionista de uma empresa parceira, você teria esse direito. Enquanto isso, Ana completou, podemos usar nossos contatos no grupo para monitorar todos os participantes. Qualquer movimentação suspeita, saberemos. Miguel observava a interação entre as duas jovens com uma mistura de orgulho e preocupação. Elas haviam herdado o melhor de seus pais, a determinação de Ricardo, sua própria persistência em busca da verdade. Tem algo mais, ele disse, voltando-se para o grupo. Xavier não é do tipo que aceita derrotas facilmente. Depois do que aconteceu no parque, ele deve estar preparando um contra-ataque. Já pensei nisso, Sofia respondeu. Por isso precisamos agir rápido. Quanto mais tempo demorarmos, mais chances eles têm de destruir evidências. Ricardo pegou seu telefone. Vou ligar para Carlos agora, confirmar minha presença na reunião. Enquanto Ricardo fazia a ligação, Ana se aproximou do pai. Me desculpe, ela sussurrou. Por todos esses anos que perdemos. Miguel abraçou a filha, sentindo o peso dos anos de separação se dissipando. O importante é que estamos juntos agora, e dessa vez vamos fazer a coisa certa, juntos. Sofia observava a cena, uma sensação de determinação crescendo em seu peito. As peças do quebra-cabeça finalmente começavam a se encaixar, mas o quadro que formavam era mais complexo e perigoso do que qualquer um deles poderia ter imaginado. Ricardo encerrou a ligação, seu rosto sério. Carlos aceitou. A reunião será no escritório central da Global Shield, no último andar do edifício Millennium. Então temos 3 dias, Sofia concluiu. 3 dias para planejar como vamos. Expor uma das maiores redes de corrupção corporativa do país. O grupo se reuniu em torno da mesa, começando a delinear seu plano. Lá fora, a cidade continuava sua dança noturna de luzes e sombras,
alheia ao drama que se desenrolava naquela cobertura. Mas em breve, muito em breve, os segredos escondidos nas sombras seriam trazidos à luz. Os 2 dias seguintes foram um turbilhão de atividades. O apartamento de Ricardo transformou-se em um centro de operações improvisado, com Ana e Sofia trabalhando incansavelmente em seus computadores, enquanto Miguel e Ricardo refinavam cada detalhe do plano. O edifício Millennium tem 5 níveis diferentes de segurança, Miguel explicava, mostrando as plantas que havia conseguido. O último andar, onde será a reunião, é o mais protegido. Câmeras em todos os corredores, guardas nas entradas e um sistema de elevador que só funciona com autorização especial. Sofia levantou os olhos de seu notebook. Consegui acesso às câmeras de segurança através de uma brecha no sistema. Posso criar um loop de imagens durante 15 minutos, mas não mais que isso sem levantar suspeitas. 15 minutos serão suficientes, Ricardo assegurou. É o tempo que preciso para conseguir as informações durante a apresentação do projeto Fênix. Ana, que estava analisando e-mails interceptados, franziu a testa. Tem algo estranho aqui. Carlos marcou uma reunião privada com Xavier 1 hora antes do encontro principal. Miguel se aproximou para ver os detalhes. Em qual sala? Subsolo 3, na área técnica. É uma armadilha, Miguel concluiu. Aquela área não tem câmeras. Seria o lugar perfeito para uma emboscada. Ricardo sentou-se pesadamente em uma poltrona. Eles devem suspeitar de algo. Talvez devêssemos abortar. Não, Sofia interrompeu. É nossa única chance. Se eles vão iniciar o projeto Fênix, no dia seguinte, perderemos todas as evidências. Sofia tem razão, Ana concordou. Além disso, tenho uma ideia. E se usássemos a reunião secreta deles contra eles mesmos? O grupo se reuniu em torno dela enquanto explicava seu plano. Era arriscado, mas poderia funcionar. Miguel sentia um misto de orgulho e preocupação ao ver sua filha demonstrando a mesma perspicácia que ele tinha em seus dias de serviço. Precisaremos de equipamentos específicos, ele comentou, coisas que não são fáceis de conseguir. Deixa comigo, Sofia respondeu. Tenho contatos que podem ajudar, sem perguntas. Ricardo observava a interação entre os 4, maravilhado com como suas vidas haviam se entrelaçado de maneira tão complexa. Cada um trazia suas próprias habilidades e experiências para a missão. A expertise técnica de Sofia, os contatos de Ana, o treinamento de Miguel, sua própria influência no mundo corporativo. Tem mais uma coisa, Ana disse, sua voz séria. Encontrei registros de transferências recentes. A Global Shield está movendo grandes quantias para contas offshore. Se não agirmos agora, todo o dinheiro desaparecerá. Sofia se aproximou do pai. Precisamos considerar as consequências. Quando isso vier à tona, a reputação da empresa... A reputação pode ser reconstruída. Ricardo a interrompeu. A verdade é mais importante. Miguel colocou uma mão no ombro de Ana. Tem certeza que quer participar disso? Depois que começarmos, não há volta. Ana sorriu, cobrindo a mão do pai com a sua. Passei anos acreditando em uma mentira sobre você. Agora é minha chance de ajudar a revelar a verdade. O grupo trabalhou até tarde da noite, refinando cada aspecto do plano. Sofia configurou sistemas de comunicação seguros, enquanto Ana organizava suas evidências. Miguel treinou Ricardo em técnicas básicas de observação e evasão, conhecimentos que esperava que ele não precisasse usar. Na manhã seguinte, o último dia antes da reunião, eles se reuniram para um café da manhã silencioso. A tensão era palpável, cada um perdido em seus próprios pensamentos e preocupações. Lembrem-se, Miguel disse, quebrando o silêncio. Se algo der errado, a prioridade é a segurança de vocês. Nenhuma evidência vale o risco. Sofia pegou sua xícara de café, estudando o líquido escuro. Sabe o que é irônico? Durante anos, investigamos empresas corruptas, buscando justiça. Nunca imaginei que encontraríamos as respostas tão perto de casa. A verdade tem um jeito peculiar de se revelar, Ricardo comentou, olhando pela janela para a cidade que despertava. Mesmo que demore anos, Ana checou seu relógio. É hora. Precisamos fazer os últimos preparativos. Enquanto o grupo se
preparava para sair. Cada um seguindo para suas respectivas tarefas do dia, Miguel chamou Sofia de lado. "Cuide do seu pai amanhã", ele pediu baixinho. "Ele é um homem bom, mas essa situação é mais perigosa do que ele imagina." Sofia assentiu, compreendendo a preocupação de Miguel. "E você cuide da Ana. Vocês têm muito tempo para recuperar." Do outro lado da cidade, no escritório da Global Shield, Carlos Vieira terminava uma ligação telefônica com Xavier. Seu rosto estava tenso enquanto olhava pela janela de sua sala no alto edifício. "Está tudo preparado para amanhã?" Xavier perguntou. "Sim", Carlos respondeu. "Ricardo não suspeita de nada. Quando ele descobrir a verdade, será tarde demais." O que Carlos não sabia era que, naquele exato momento, 4 pessoas estavam prestes a desmantelar todo o seu cuidadoso plano. O dia seguinte prometia ser um marco na história de todos os envolvidos, para o bem ou para o mal. O edifício Millennium projetava sua sombra imponente sobre a avenida movimentada enquanto Ricardo atravessava o saguão principal. Vestido em seu melhor terno, ele mantinha a postura confiante de um empresário bem-sucedido, embora seu coração batesse acelerado sob a fachada profissional. "Comunicação testada", a voz de Sofia sussurrou através do minúsculo dispositivo em seu ouvido. Ana confirmou posição no sistema de segurança. Ricardo respondeu com um pigarro discreto, o sinal combinado de que havia escutado. No lobby, Carlos o esperava com um sorriso que não alcançava seus olhos. "Ricardo, que bom que pôde vir." O diretor financeiro o cumprimentou efusivamente. "A apresentação do Projeto Fênix será revolucionária para nossos negócios. Mal posso esperar para ver." Ricardo respondeu, estudando o rosto do homem que havia trabalhado ao seu lado por anos, agora vendo-o sob uma nova luz. Enquanto subiam pelo elevador privativo, Sofia monitorava tudo através das câmeras hackeadas. Em uma van estacionada a 2 quadras do edifício, ela e Miguel observavam cada movimento através de múltiplas telas. "Ana, como está o acesso ao subsolo?" Miguel perguntou através do comunicador. "Tudo pronto, pai. Os sensores estão neutralizados. Ninguém vai notar nossa pequena surpresa na reunião de Xavier com Carlos." No 40º andar, Ricardo foi conduzido a uma sala de reuniões impressionante. Através das janelas do piso, ao teto, São Paulo se estendia até o horizonte. Executivos importantes já ocupavam seus lugares à mesa de mogno polido. "Senhores", Carlos começou, "como sabem, o Projeto Fênix representa uma reestruturação completa de nossas operações. Com a participação da empresa Mendes, podemos expandir significativamente nosso alcance." Ricardo observou os presentes, reconhecendo vários rostos do passado, pessoas que haviam feito negócios com seu pai. Quantos deles sabiam a verdadeira natureza dessas operações? "O sistema está funcionando perfeitamente", Ana informou pelo comunicador. "Cada palavra está sendo gravada." A apresentação prosseguiu, com Carlos detalhando planos elaborados de reestruturação empresarial. Para ouvidos desavisados, parecia uma legítima estratégia de negócios. Mas Ricardo percebia as entrelinhas, as referências veladas a operações questionáveis. "E aqui", Carlos apontou para um gráfico complexo, "podemos ver como o fluxo de recursos será otimizado através de nossas subsidiárias internacionais." "Lavagem de dinheiro", Sofia murmurou no comunicador. "Ele está descrevendo um esquema de lavagem de dinheiro em plena reunião." Ricardo levantou a mão, interpretando seu papel. "Interessante, Carlos, mas me pergunto sobre a segurança dessas transações, considerando os problemas que tivemos no passado." Carlos hesitou por uma fração de segundo. "Todos os procedimentos foram cuidadosamente planejados para garantir discrição máxima." "Discrição ou sigilo?" Uma voz grave interrompeu. O coronel Xavier entrou na sala, seu timing perfeito como sempre. "Desculpem o atraso, senhores." Ricardo sentiu seu estômago revirar, mas manteve a compostura. No comunicador, Miguel alertou. "Mantenha a calma. Está tudo sob controle." Xavier tomou seu lugar à mesa, seus olhos encontrando brevemente os de Ricardo. "Por favor, Carlos, continue. Estou particularmente interessado na parte sobre discrição."
A apresentação prosseguiu, mas agora havia uma tensão palpável no ar. Ricardo percebia olhares sendo trocados entre alguns executivos, mensagens silenciosas sendo transmitidas. Sofia, ele sussurrou quando teve chance. Acho que eles suspeitam. Apenas mais 10 minutos, ela respondeu. Ana está quase terminando de copiar todos os arquivos. Carlos chegou à parte final da apresentação, detalhando o cronograma de implementação. O projeto Fênix será iniciado amanhã à 1ª hora. Todas as operações antigas serão encerradas e um novo ciclo começará. Muito conveniente, Ricardo comentou, causando alguns olhares surpresos. Apagar todos os rastros de uma vez só. Xavier inclinou-se para a frente. Algo o incomoda, Ricardo? Apenas tentando entender a pressa, ele respondeu, mantendo o tom casual. Parece um movimento bastante radical. Às vezes, Xavier sorriu, a única forma de seguir em frente é queimar pontes. Arquivos copiados. Ana anunciou triunfante no comunicador. Temos tudo. Mas antes que Ricardo pudesse responder, Carlos recebeu uma mensagem em seu celular. Seu rosto empalideceu visivelmente. Com licença, senhores, ele disse, levantando-se abruptamente. Temos uma situação que requer atenção imediata. Xavier também checou seu telefone, sua expressão endurecendo. Ricardo, por que não me acompanha? Acho que temos alguns assuntos pendentes para discutir. Pai, saia daí agora, Sofia ordenou pelo comunicador. Eles descobriram algo. Ricardo levantou-se calmamente, ajeitando seu terno. Claro, coronel. Sempre bom esclarecer todas as dúvidas. Enquanto seguia Xavier para fora da sala, Ricardo podia sentir o peso dos olhares dos outros executivos. O jogo de aparências havia terminado. Agora começava a verdadeira batalha. Na van, Miguel já estava em movimento. Sofia, ative o plano de contingência. Ana, implemente o protocolo de segurança. Não vamos deixar seu pai sozinho nessa. O sol da tarde banhava São Paulo em tons dourados, alheio ao drama que se desenrolava no alto do edifício Millennium. Em poucos minutos, todos os envolvidos descobririam que alguns segredos são impossíveis de conter. Não importa quanto se tente enterrá-los. O elevador descia silenciosamente, carregando Ricardo, Xavier e 2 seguranças em direção ao subsolo. Através do comunicador, ele podia ouvir a movimentação frenética de sua equipe. Mantenha-os conversando, Miguel instruiu. Estamos a caminho. Xavier quebrou o silêncio primeiro. Sabe, Ricardo, seu pai era um homem mais pragmático. Ele entendia como o mundo realmente funciona. Meu pai também não tinha todas as informações, Ricardo respondeu, mantendo a voz firme. Assim como eu não tinha até recentemente. As portas do elevador se abriram no 3º subsolo, revelando uma área de manutenção mal iluminada. Carlos já os esperava, segurando uma pasta. Encontramos isso nos arquivos, ele disse, estendendo documentos para Xavier. Acessos não autorizados ao nosso sistema, todos rastreados até a rede da empresa Mendes, Xavier completou. Sua filha é bastante habilidosa com computadores, não é, Ricardo? Ricardo sentiu seu coração acelerar, mas manteve a compostura. Sofia sempre foi brilhante, mais esperta que eu em muitos aspectos. Como descobrir a verdade sobre a Operação Guardião? Xavier perguntou, circulando Ricardo lentamente. Ou foi Miguel quem contou a ela? Aquele traidor sempre teve um fraco por causas perdidas. A única traição, uma voz feminina ecoou. Pelo espaço, foi contra a verdade. Hannah emergiu das sombras, segurando um tablet. Na tela, e-mails e documentos desfilavam rapidamente. Tenho aqui a prova de quem realmente traiu a Operação Guardião, incluindo as ordens diretas que você, Xavier, deu para incriminar meu pai. Carlos deu um passo à frente, mas congelou ao ouvir outra voz. Eu não faria isso. Sofia apareceu por outro corredor, seu celular em punho. Neste momento, todos os arquivos do Projeto Fênix estão sendo transmitidos para diversos jornalistas e autoridades. Xavier riu, mas havia um tremor em sua voz. Impressionante. A nova geração tentando consertar os erros da anterior. Mas vocês não entendem que algumas coisas são maiores que justiça? Como lucrar com operações ilegais? Miguel surgiu. Atrás de Xavier, sua presença fazendo os seguranças recuarem instintivamente.
ou usar empresas legítimas como fachada para atividades criminosas. Miguel, Xavier suspirou. Ainda tentando ser o herói? Olhe onde isso te levou da última vez. Me levou exatamente onde eu precisava estar, Miguel respondeu, aproximando-se de sua filha, para proteger a verdade e minha família. Ricardo observava a cena se desenrolar, percebendo como cada pessoa presente representava uma parte diferente do quebra-cabeça. Carlos, o executor ambicioso. Xavier, o manipulador experiente. Miguel e Ana, as vítimas que se recusaram a permanecer silenciadas. Sofia, a justiceira digital. E ele próprio, o herdeiro determinado a corrigir os erros do passado. Acabou, Xavier, Sofia declarou, mostrando seu celular. O mundo inteiro já sabe sobre o projeto Fênix. Suas contas offshore foram identificadas. Não há mais onde se esconder. Carlos olhava freneticamente entre Xavier e as saídas, claramente calculando suas opções. Coronel, talvez devêssemos... Silêncio, Xavier cortou. Nada acabou. Vocês não fazem ideia das pessoas envolvidas, do alcance que temos. Na verdade, fazemos, Ana respondeu, projetando mais documentos em seu tablet. Cada conexão, cada transação, cada ordem disfarçada. Tudo documentado e distribuído. Miguel deu um passo à frente. Há a questão agora, Xavier. É como você quer que isso termine. Podemos fazer isso da maneira fácil. O som de sirenes começou a ecoar do lado de fora do edifício, interrompendo sua frase. Xavier fechou os olhos brevemente. Décadas de planos, desmoronando em minutos. Você poderia ter sido parte disso, Ricardo, ele disse finalmente. Seu pai entendeu os benefícios. Meu pai cometeu erros, Ricardo respondeu. Mas tenho a chance de corrigi-los agora. Sofia aproximou-se de seu pai, mostrando uma última tela em seu celular. A Polícia Federal está subindo. Todos os executivos da reunião estão sendo detidos para questionamento. Carlos deixou sua pasta cair, papéis espalhando-se pelo chão. Sua arrogância anterior havia se transformado em puro pânico. Xavier, você disse que tinha tudo sob controle. E tinha, Xavier rosnou. Até Miguel reaparecer e reunir esse pequeno grupo de justiceiros. Miguel sorriu levemente. Às vezes, Xavier, a justiça vem de lugares inesperados, como uma família, reconstituída e suas conexões improváveis. O som de passos e vozes aumentava, agora vindo das escadas. Ana segurou a mão de seu pai. Anos de separação dissolvendo-se naquele momento de triunfo. Sabe o que é irônico? Sofia comentou, olhando para Xavier. Se você não tivesse tentado silenciar Miguel anos atrás, talvez seus segredos nunca tivessem vindo à tona. Ricardo observou as portas do elevador se abrirem, revelando agentes federais. Enquanto Xavier e Carlos eram conduzidos para fora, ele percebeu que aquele não era um fim, mas um começo. O início de um longo processo de recuperação e reconstrução, tanto para sua empresa, quanto para as famílias envolvidas. Os dias seguintes à operação no edifício Millennium foram um turbilhão de depoimentos, manchetes e reuniões intermináveis. A sede da empresa Mendes transformou-se em um centro de atividade frenética, com jornalistas acampados na entrada e investigadores revisando cada documento dos últimos 20 anos. Ricardo observava a cidade do mesmo lugar onde seu pai costumava ficar, a janela principal de sua sala no último andar. A vista era a mesma, mas tudo havia mudado. No reflexo do vidro, viu Sofia entrar silenciosamente. Os investigadores terminaram a primeira fase, ela informou, colocando uma pasta sobre a mesa. As conexões com a Global Shield foram mais profundas do que imaginávamos. Ricardo virou-se para enfrentar a filha. E os funcionários, como estão reagindo? Assustados principalmente, mas também aliviados. Muitos suspeitavam que algo estava errado, mas tinham medo de falar. A porta se abriu novamente, dessa vez revelando Miguel e Ana. Nas últimas semanas, pai e filha haviam começado o delicado processo de reconstrução de sua relação. Cada conversa, cada momento compartilhado era um pequeno passo em direção à cura. Acabei de sair do meu último depoimento, Ana anunciou. Eles estão especialmente interessados nos documentos que encontramos sobre outras empresas envolvidas. Miguel aproximou-se da janela, parando ao lado de Ricardo. Como está lidando com tudo isso? Honestamente,
Ainda estou processando. Descobrir que parte da fortuna da minha família veio de atividades questionáveis. Ricardo suspirou. É como se todo o meu legado estivesse manchado. Um legado não é definido apenas pelo passado, Sofia interferiu, mas também por como escolhemos agir no presente. Hannah sentou-se na beira da mesa, folheando distraidamente alguns papéis. Sabia que nosso grupo de investigação recebeu centenas de denúncias depois que a história veio à tona? Outras empresas, outros executivos querendo limpar suas consciências. Uma reação em cadeia, Miguel comentou. Às vezes é preciso apenas uma pessoa tomando a decisão certa para inspirar outras. Ricardo caminhou até sua mesa, pegando um jornal do dia. A manchete anunciava: empresário denuncia esquema de corrupção internacional. Herdeiro do Império Mendes escolhe integridade sobre lucro. Talvez esse seja o verdadeiro legado, ele refletiu. Não o império construído pelo meu pai, mas a coragem de fazer a coisa certa, não importa o custo. Sofia apoiou a mão no ombro do pai. Os projetos sociais da empresa nunca foram apenas fachada. Podemos construir sobre isso, transformar a empresa em algo que realmente faça a diferença. Já está fazendo, Ana sorriu. Vocês não imaginam quantas pessoas entraram em contato querendo ajudar, querendo ser parte da mudança. Miguel observava a interação com um sorriso discreto. Seu olhar encontrou o de Ricardo, uma compreensão silenciosa passando entre eles. Ambos haviam sacrificado muito. Miguel sua carreira e família, Ricardo sua herança e reputação. Mas haviam ganho algo mais valioso, paz de espírito e a chance de recomeçar. Tenho uma proposta, Sofia disse, quebrando o momento contemplativo. Por que não transformamos o Departamento de Responsabilidade Social em algo maior? Um instituto independente, focado em transparência corporativa e práticas éticas. Ricardo ergueu as sobrancelhas. Está sugerindo usar nossa experiência para ajudar outras empresas a se manterem no caminho certo? Não apenas isso, Ana complementou entusiasmada. Podemos criar uma rede de proteção para denunciantes, oferecer suporte legal, garantir que outras pessoas não passem pelo que meu pai passou. Miguel sentiu seu coração apertar com as palavras da filha. Anos de amargura e isolamento começavam a se transformar em algo positivo, algo que poderia ajudar outros. O que me dizem? Sofia olhou para cada um dos presentes. Uma nova missão. Para nossa improvável aliança? Ricardo não pôde deixar de sorrir. Improvável é pouco. Um empresário, uma ativista digital, um ex-militar e uma jornalista investigativa. Parece o começo de uma piada, Ana riu. Mas acabou sendo o time perfeito para expor um dos maiores esquemas de corrupção do país. Miguel aproximou-se de sua filha, colocando uma mão em seu ombro. Não apenas expor, mas também oferecer uma alternativa, um caminho melhor. Então está decidido? Sofia perguntou, seus olhos brilhando com a empolgação de um novo projeto. Ricardo olhou, mais uma vez para a cidade através da janela. Lá embaixo a vida continuava, pessoas indo e vindo, prédios sendo construídos, histórias se desenrolando. Mas agora ele via tudo com outros olhos. Está decidido, ele confirmou. Vamos transformar esta crise em uma oportunidade de mudança real. O grupo começou a discutir detalhes, ideias fluindo livremente. Na mesa de Ricardo, o jornal com a manchete sobre o escândalo agora servia de base para anotações sobre um futuro diferente. Um futuro construído não sobre segredos e manipulação, mas sobre transparência e integridade. Lá fora, o sol começava a se pôr, pintando o céu de São Paulo com tons de laranja e rosa. Era o fim de um dia, mas também o início de algo novo. Algo que havia nascido da união improvável entre pessoas que, em outras circunstâncias, jamais teriam se encontrado. 3 meses depois, o auditório principal da empresa Mendes estava lotado. Funcionários, jornalistas e representantes de outras corporações aguardavam o início da cerimônia de lançamento do Instituto Fênix, um nome escolhido não para homenagear o projeto criminoso que haviam desmantelado, mas para simbolizar o renascimento que pode surgir das cinzas de um passado corrupto. Sofia ajustava o microfone no palco, preparando-se para sua apresentação.
Na primeira fila, Ricardo, Miguel e Ana observavam com orgulho. As últimas semanas haviam sido intensas, transformando uma ideia ambiciosa em realidade. Boa tarde a todos, Sofia começou. Estamos aqui hoje não apenas para inaugurar um instituto, mas para propor uma nova forma de fazer negócios no Brasil. As telas atrás dela exibiam imagens de projetos sociais, gráficos de transparência corporativa e depoimentos de pessoas impactadas positivamente pela iniciativa. O Instituto Fênix nasce da compreensão de que integridade não é apenas uma opção moral, mas uma necessidade prática no mundo corporativo moderno. Na plateia, Ricardo notou a presença de vários executivos que, inspirados pelo caso Mendes, haviam começado a questionar práticas duvidosas em suas próprias empresas. Alguns já haviam procurado o Instituto secretamente, buscando orientação sobre como promover mudanças sem destruir suas organizações. Ana, que agora coordenava o departamento de investigação do Instituto, fazia anotações em seu tablet. Ao seu lado, Miguel observava a transformação que 3 meses haviam operado em todos eles. Sua filha estava radiante, mergulhada em um trabalho que dava propósito à sua paixão por justiça. Ricardo havia encontrado uma nova missão, transformando sua empresa em um modelo de governança ética. E Sofia havia conseguido unir seu ativismo digital com mudanças concretas no mundo corporativo. Nosso primeiro projeto, Sofia continuou, é um programa de proteção e suporte para denunciantes corporativos, pessoas que, como muitos de nós aqui, enfrentaram o dilema entre fazer a coisa certa e proteger suas carreiras. Miguel sentiu um nó na garganta. Anos atrás, quando fizera sua escolha, estava sozinho. Agora outros teriam o apoio que ele não teve. Além disso, Sofia gesticulou para uma das telas. Estamos lançando uma plataforma digital que permite às empresas avaliarem suas práticas de governança anonimamente, recebendo orientação sobre como implementar mudanças necessárias. Ricardo sorriu, reconhecendo nas palavras da filha o mesmo idealismo que ele tinha quando assumiu a empresa. A diferença era que agora esse idealismo estava ancorado em experiência real e estruturas concretas de mudança. Após a apresentação, durante a recepção, os 4 se reuniram em um canto mais tranquilo do salão. Impressionante, Ana comentou, abraçando Sofia. Especialmente a parte sobre o programa de mentoria para empresas em transição. Foi ideia do seu pai, Sofia respondeu. Miguel entende melhor que ninguém como é difícil fazer a coisa certa sem suporte adequado. Miguel balançou a cabeça modestamente. Apenas compartilhei o que aprendi da maneira mais difícil. A estrutura real, o sistema de proteção, isso foi trabalho de vocês. Ricardo observava a interação com satisfação. Era estranho pensar que apenas alguns meses atrás eles eram praticamente estranhos, unidos apenas por circunstâncias extraordinárias. Sabe o que é mais incrível? Ele comentou. Como cada um de nós trouxe algo único para este projeto. Sofia, sua compreensão de tecnologia e ativismo. Ana, sua experiência em investigação. Miguel, sua integridade e conhecimento prático. E eu, bem, suponho que alguns contatos corporativos úteis. E sua coragem, pai, Sofia corrigiu. Não era qualquer empresário que sacrificaria tanto pelo que é certo. Um jovem executivo se aproximou do grupo, pedindo um momento com Ricardo. Enquanto ele se afastava, Sofia, Ana e Miguel continuaram sua conversa. E pensar que tudo começou em um beco escuro, Ana refletiu. Um encontro casual que mudou todas as nossas vidas. Não foi casual, Miguel respondeu suavemente. Eu vinha observando os padrões. Sabia que algo estava para acontecer. Só não imaginei que aquela noite me traria de volta não apenas minha filha, mas uma nova família. Sofia sorriu, observando Ricardo conversar com o executivo. Seu pai parecia mais leve agora, como se o peso de segredos herdados tivesse finalmente sido removido de seus ombros. Família, ela repetiu a palavra. É engraçado como ela pode se formar nos lugares mais inesperados. Ana checou seu telefone, rindo suavemente. Falando em inesperado, acabei de receber mais 3 solicitações de empresas querendo participar do programa de mentoria.
O efeito dominó que esperávamos, Sofia assentiu. Cada história de sucesso inspira outras pessoas a darem o primeiro passo. Miguel observou o salão cheio, refletindo sobre como uma série de escolhas difíceis havia levado a este momento. Às vezes, ele disse, é preciso perder tudo para encontrar algo maior. Ricardo retornou ao grupo, seus olhos brilhando com entusiasmo. Aquele executivo acabou de me contar que sua empresa está implementando todas as recomendações do Dunsmes Instituto. Disse que nossa história deu a ele coragem para enfrentar seu próprio conselho diretor. Os 4 compartilharam um momento de satisfação silenciosa. Lá fora, o sol se punha sobre São Paulo, mas dentro do auditório algo novo estava nascendo. Uma rede de pessoas comprometidas com a mudança, inspiradas por uma história de redenção e recomeço. Um ano após os eventos no edifício Millennium, a cobertura onde Miguel uma vez encontrou refúgio estava transformada. A antiga área de serviço agora era um espaço acolhedor, onde a família, tanto de sangue quanto escolhida, se reunia regularmente para jantares e conversas. Naquela noite, em particular, o grupo celebrava uma ocasião especial. O Instituto Fênix havia acabado de receber um prêmio internacional de governança corporativa, reconhecendo seu papel na transformação do ambiente empresarial brasileiro. Ainda não acredito que conseguimos, Sofia comentou, servindo mais vinho para Ana. 50 empresas participando do programa de mentoria, mais de 200 casos de denúncias processados com sucesso. E nenhuma retaliação contra os denunciantes, Ana completou orgulhosa. O sistema de proteção realmente funciona. Miguel observava as 2 jovens com satisfação. No último ano, elas haviam se tornado praticamente inseparáveis, unindo suas diferentes expertises para criar algo verdadeiramente transformador. Ricardo emergiu da cozinha, carregando uma travessa. Alguém quer mais lasanha? A receita da minha mãe nunca falha. Desde quando você cozinha, pai? Sofia provocou. Desde que percebi que passar tempo na cozinha é muito mais relaxante do que passar horas em reuniões de conselho. Ele respondeu com um sorriso. A empresa Mendes havia passado por uma transformação profunda sob sua liderança renovada. Após a exposição do esquema da Global Shield, Ricardo tinha tomado decisões corajosas, reestruturou completamente a governança, implementou políticas de transparência radical e transformou a empresa em um modelo de práticas éticas. Vocês viram a última reportagem? Ana perguntou, pegando seu tablet. Outras empresas estão seguindo nosso exemplo. Está acontecendo uma verdadeira revolução silenciosa no mundo corporativo. Miguel se levantou, caminhando até a varanda. A cidade se estendia diante dele, milhões de luzes brilhando na noite. Quantas histórias como a deles estavam acontecendo naquele momento? Quantas pessoas lutando para fazer a coisa certa? Sofia o seguiu até a varanda. No que está pensando? Em como a vida dá voltas, ele respondeu. 1 ano atrás eu estava nas ruas carregando uma medalha como única lembrança do meu passado. Agora você tem sua família de volta, ela completou. E algumas adições inesperadas. Miguel sorriu. Era verdade. O vínculo que havia se formado entre todos eles era mais forte que qualquer laço convencional. Eram unidos não apenas por sangue ou circunstância, mas por escolhas difíceis que haviam feito juntos. Ricardo se juntou a eles na varanda, trazendo 2 taças de vinho. Sabem o que é irônico? Meu pai sempre disse que eu era idealista demais para os negócios, que eu precisava ser mais pragmático. E agora seu idealismo está revolucionando o mercado. Ana comentou, aproximando-se também. Não foi só meu idealismo, Ricardo corrigiu. Foi a coragem de Miguel em enfrentar a verdade, a determinação de Sofia em buscar justiça, sua persistência em investigar. Ana, cada um de nós contribuiu com uma peça do quebra-cabeça. O som de uma notificação interrompeu o momento. Ana checou seu celular, seus olhos se arregalando levemente. É do grupo de investigação, ela anunciou. Acabamos de receber uma denúncia importante. Uma multinacional, digamos que eles vão precisar muito de nossa ajuda. Sofia imediatamente entrou em modo profissional. Qual é o alcance? Global, Ana respondeu.
e tem conexões com alguns dos mesmos players que enfrentamos. Miguel e Ricardo trocaram olhares. Mesmo após um ano, ainda havia muito trabalho a ser feito, muitas verdades a serem reveladas. Acho que nosso próximo desafio acaba de chegar, Ricardo comentou. Estão prontos para mais uma missão? Sofia perguntou, olhando para cada um deles. Miguel sentiu uma familiar sensação de propósito se acender em seu peito. Era diferente de suas missões militares. Não havia violência ou conflito físico, apenas a constante batalha pela verdade e justiça. Sempre prontos, ele respondeu colocando um braço ao redor de sua filha. Ana sorriu, já digitando em seu celular. Vou agendar uma reunião para amanhã. Começaremos com um mapeamento completo das conexões. Ei, Ricardo interrompeu, suavemente. Amanhã cuidamos disso. Hoje é para celebrar o quanto já conquistamos. Sofia ergueu sua taça. Um brinde, então. A família que escolhemos. As segundas chances, Ana acrescentou. A verdade, Miguel completou. E ao futuro que estamos construindo, Ricardo concluiu. As taças tilintaram sob o céu estrelado de São Paulo. Abaixo deles, a cidade continuava seu ritmo frenético, milhões de histórias se desenrolando simultaneamente. Mas ali, naquela varanda, 4 pessoas que o destino havia unido de maneira improvável compartilhavam não apenas uma refeição, mas um propósito comum. O vento suave da noite carregava promessas de novos desafios, novas histórias para contar. Mas agora eles sabiam que juntos poderiam enfrentar qualquer obstáculo, porque algumas vezes as famílias mais fortes não são aquelas que nascemos, mas aquelas que construímos ao longo do caminho, especialmente quando esse caminho é pavimentado com coragem, integridade e a determinação de fazer a diferença. Na manhã seguinte ao jantar, a sede do Instituto Fênix fervilhava com atividade. A nova denúncia havia mobilizado toda a equipe, mas antes de mergulharem no trabalho, os 4 protagonistas desta história se reuniram na sala de Sofia para um momento de reflexão. O escritório, com suas paredes de vidro oferecendo uma vista panorâmica da cidade, estava decorado com recortes de jornais emoldurados, marcos da jornada que haviam compartilhado. A manchete sobre a exposição do esquema da Global Shield. O anúncio da criação do Instituto. O prêmio internacional recebido na noite anterior. É incrível como tudo mudou em um ano, Ana comentou, folheando um relatório preliminar sobre o novo caso. Lembro quando éramos apenas um pequeno grupo de ativistas lutando para sermos ouvidos. Sofia sorriu, ajustando alguns arquivos em sua mesa. E agora somos referência internacional em governança corporativa. As mesmas empresas que nos ignoravam agora pedem nossa orientação. A mudança verdadeira leva tempo, Miguel observou, seu olhar percorrendo as manchetes na parede. Mas quando as pessoas certas se unem por uma causa justa, o impossível se torna possível. Ricardo completou entrando na sala com uma pasta de documentos. Acabei de sair de uma reunião com o Conselho. Aprovaram por unanimidade a expansão do programa de proteção a denunciantes. A notícia foi recebida com sorrisos de aprovação. O programa havia se tornado o coração do Instituto, oferecendo não apenas proteção legal, mas também suporte psicológico e, quando necessário, oportunidades de recolocação profissional para aqueles que arriscavam tudo pela verdade. Sabem o que mais me impressiona? Ana refletiu, fechando o relatório. Como cada caso que resolvemos inspira outras pessoas a se manifestarem. É como uma reação em cadeia de coragem. Miguel se aproximou da filha, seu peito inflando de orgulho. Ana havia crescido tanto no último ano, transformando sua dor em propósito, sua desconfiança em determinação focada. E pensar que tudo começou com um encontro em um beco escuro, Ricardo comentou, sentando-se em uma das cadeiras. Um momento que poderia ter terminado de forma muito diferente. O universo tem um senso de humor interessante, Sofia respondeu. Reuniu as pessoas certas no momento certo, cada uma trazendo exatamente o que precisávamos para fazer a diferença. A conversa foi interrompida por uma batida na porta. Era Mariana, uma das novas analistas do Instituto, carregando mais informações sobre o caso da multinacional.
Desculpem interromper, ela disse, mas achei algo que vocês precisam ver. As conexões vão muito além do que imaginávamos inicialmente. Os 4 se reuniram em torno dos novos documentos, caindo naturalmente em sua dinâmica familiar de trabalho. Sofia analisando os aspectos tecnológicos, Ana identificando padrões investigativos, Miguel avaliando implicações estratégicas e Ricardo considerando os impactos corporativos mais amplos. Isso vai ser maior que o caso Global Shield, Ana murmurou após alguns minutos de análise. Estamos prontos? Sofia perguntou olhando para cada um deles. Miguel sorriu, reconhecendo nos olhos de todos ali a mesma determinação que os havia unido inicialmente. Mais do que prontos. Agora, sabemos exatamente o que fazer. E temos algo que não tínhamos antes, Ricardo acrescentou. Uma rede de apoio, pessoas em quem podemos confiar, recursos para fazer a coisa certa da maneira certa. Ana pegou seu telefone, já começando a mobilizar sua equipe de investigação. Vou reunir o grupo. Começamos o mapeamento em 1 hora? Sofia assentiu, mas antes que todos se dispersassem para suas respectivas tarefas, Miguel pediu um momento. Antes de mergulharmos neste novo desafio, ele disse, quero agradecer a cada um de vocês por terem acreditado em mim quando nem eu mesmo acreditava mais. Por terem transformado uma história de injustiça em algo muito maior que todos nós. Ricardo colocou uma mão no ombro do amigo. Somos nós que devemos agradecer. Sua coragem abriu nossos olhos para uma realidade que preferíamos ignorar. E nos ensinou que sempre há um caminho para a redenção, Sofia completou, mesmo quando tudo parece perdido. Ana abraçou o pai, suas palavras carregadas de emoção contida. Você nos ensinou que algumas batalhas valem a pena serem lutadas, não importa o custo. O momento foi interrompido pelo som de mais pessoas chegando, a equipe começando a se reunir para o novo caso. Era hora de voltar ao trabalho, de transformar mais uma vez indignação em ação, denúncias em mudanças concretas. Enquanto o escritório ganhava vida com a movimentação da equipe, os 4 compartilharam um último olhar de compreensão mútua. Não eram mais apenas colegas de trabalho, nem mesmo apenas amigos. Eram uma família forjada na adversidade, unidos por um propósito comum. Lá fora, São Paulo despertava para mais um dia, suas ruas pulsando com milhões de histórias esperando para serem contadas. E dentro do Instituto Fênix, 4 pessoas que o destino havia reunido de maneira improvável preparavam-se para escrever mais um capítulo em sua história compartilhada de redenção, justiça e recomeços.